Quando eu disse a ela para não viajar com seu melhor amigo homem, ela postou: "Os homens acham que são donos de você." Eu não disse nada, apenas atualizei meu status para solteiro, cancelei o casamento e disse a ela para procurar outro lugar para morar, então, o caos se instalou. Beleza, Reddit. Minha noiva reencontrou seu melhor amigo da faculdade e planejou uma viagem de fim de semana com o grupo deles. Quando me recusei, eles me chamaram de inseguro. Então, eu aceitei o desafio, fui direto ao ponto e assisti todo o grupo implodir. Aqui está o que aconteceu: eu tenho 29 anos, sou homem, tenho uma boa carreira e moro no centro da cidade em um lugar bacana. Estou com Brooke há 4 anos, moramos juntos há 2, o anel de noivado está no dedo dela há 6 meses. Estamos falando de pacote completo aqui. Brooke era uma daquelas mulheres que simplesmente atraíam atenção. Diretora de Relações Públicas, sempre tinha ideias grandiosas sobre campanhas de mídia e estratégias para clientes. Ela ficava com um brilho nos olhos quando falava sobre trabalho, fazendo com que eu me importasse genuinamente com métricas de cobertura de imprensa só porque ela era apaixonada por isso. A gente tinha uma rotina perfeita, corridas de domingo, cafés e pisters superfaturados, maratonas na Netflix em que ela roubava meus moletons e eu fingia estar irritado, mas secretamente adorava. Conversávamos até 2 da manhã sobre tudo e nada ao mesmo tempo. 4 anos de história, vida compartilhada, planejamento de casamento começando a ficar sério. Eu achava que éramos a prova de bala. Então março chegou e tudo saiu dos trilhos. Toda mulher tem aquela amiga, o agente do caos que aparece a cada poucos anos como uma erupção cutânea ruim, bagunça tudo e depois desaparece até a próxima crise precisar ser orquestrada. Para Brooke, essa era Zoe, a maldita Morrison, colega de quarto da faculdade, irmã de irmandade, a selvagem que sempre testava os limites. Desde a formatura ela estava devidamente contida em Seattle e, honestamente, eu agradecia pelos quase 5.000 quilômetros de distância. Mas em março, Zoe foi transferida de volta para a cidade. De repente, minha noiva adulta voltou a agir como uma garota de irmandade. Zoe voltou, Brooke anunciou uma noite, praticamente vibrando de empolgação. Não é incrível? Incrível, claro. O que poderia dar errado? E adivinha só, ela também entrou em contato com o Chase. Você lembra do Chase, né? Chase, sim, eu lembrava do Chase. Eles nunca namoraram, mas era o melhor amigo homem dela da faculdade, aquele cujo nome aparecia nas histórias dela com uma frequência suficiente para me deixar um pouco desconfortável, mas nunca o bastante para que eu realmente dissesse algo a respeito. Ela quer reunir a galera antiga, disse Brooke, rolando o celular com uma energia maníaca. Que meigo, né? Por que reunir a galera antiga sempre tem um histórico excelente quando se trata de relacionamentos? Mas, como um idiota, eu sorri e disse claro, parece ótimo, porque eu confiava nela. Esse foi meu primeiro erro. O segundo foi não perceber os sinais vermelhos que começaram a pipocar logo em seguida. Tudo começou com o grupo no chat. A Zoe criou um grupo no chat para todos nós, disse Brooke, me mostrando o celular. O grupo se chamava Reunião da Turma da Faculdade, e era exatamente tão irritante quanto você imagina. Zoe era a líder da bagunça, postando fotos antigas e piadas internas das quais eu não fazia parte. Chase deixava comentários com um grau de intimidade um pouco exagerado, e Brooke estava se deliciando com tudo como se fosse doce. As mensagens pareciam inocentes a princípio, jantares planejados, lembranças de professores, esse tipo de coisa. Mas havia um tom por baixo que eu não conseguia identificar direito, como se todos estivessem compartilhando um segredo do qual eu não fazia parte. Meu melhor amigo, Ray, percebeu a mudança primeiro. Ray é um cara que conheço desde o ensino médio, trabalha no setor financeiro, é afiado como uma lâmina e tem tolerância zero para besteiras. Cara, ele disse tomando um drink certa noite, o Instagram da sua garota tá ficando bem aconchegante ultimamente. Ele tinha razão. De repente, os posts da Brooke estavam cheios de fotos do grupinho, elas, Zoe e Chase em vários lugares da cidade. Sempre os 3, sempre sem mim. O trabalho acabou tarde, ela dizia quando eu perguntava. Ou então, você estava na academia, ou ainda, foi rapidinho. Desculpas individuais que faziam sentido, mas juntas formavam um padrão. Aí veio a obsessão com fitness. Brooke nunca foi exatamente atlética. Passava por fases, um pouco de yoga aqui, um pouco de ciclismo ali, mas nada durava. De repente, em abril, ela se matricula numa academia de crossfit intensa. Não era conveniente, a 5 minutos da nossa casa. Não, ela tinha que dirigir 20 minutos até uma academia específica que,
por coincidência, ficava perto do escritório do Chase. Quero ficar em forma para o casamento, ela disse amarrando um par de tênis novinho de $200. Chase recomendou esse lugar. Diz que os treinadores são incríveis. Claro que recomendou, porque tudo agora girava em torno do Chase. Depois vieram as compras desenfreadas, tudo da Lululemon, conjuntos combinando, tops esportivos, leggings, o pacote completo. Meu extrato do cartão de crédito parecia uma lista de assalto a uma loja de esportes. Quando mencionei o gasto, ela ficou na defensiva, é um investimento na minha saúde. Você deveria me apoiar. Aí, o Instagram dela se transformou, deixou de ser um perfil comum e virou um feed de influenciadora fitness. Selfies na academia antes do amanhecer com legendas como ganhando meu brunch de domingo e forte é o novo sexy. Mas o que realmente me incomodava eram os comentários. Chase era sempre o primeiro a comentar, tá linda e muitos emojis de fogo. Depois, veio a situação com o celular. A gente era normal com nossos telefones, deixávamos por aí, sem frescura. Se um recebia uma mensagem enquanto dirigia, o outro lia em voz alta, coisa comum de casal. De repente, o celular dela virou uma extensão da mão, sempre virado para baixo, sempre no silencioso, sempre inclinado para longe quando ela estava digitando, o que era constante. Só estou coordenando com o treinador, ela dizia quando eu a pegava sorrindo para a tela às 11 da noite. Nossa vida social também foi completamente sequestrada. Passamos de fazer planos juntos, como equipe, para tudo começar com o grupo quer, ou a Zoe sugeriu, ou o Chase conhece um lugar ótimo. Os encontros a dois eram interrompidos por mensagens do grupo, os planos de fim de semana eram rearranjados conforme o que a Zoe inventava. Eu deixei de ser o parceiro dela para virar o cara que ia junto quando era conveniente. Ray foi brutalmente honesto sobre isso, durante uma partida de basquete certa noite. Mano, ele disse acertando uma cesta de 3 pontos, quando foi a última vez que você e a Brooke fizeram algo sozinhos? Tipo, sozinhos mesmo, não sozinhos até a Zoe mandar mensagem. Eu pensei sobre isso, pensei de verdade, e não consegui encontrar nenhuma resposta, foi isso que eu percebi. Ela tem uma nova lista de prioridades e você não está no topo, disse Ray. O mundo da Brooke tinha sido completamente reorganizado ao redor daquele grupo de amigos da faculdade, com Zoe como mestre de marionetes e Chase como co-protagonista. Eu havia me tornado um personagem secundário no meu próprio relacionamento. Mas eu me convenci de que estava sendo paranoico, inseguro, grudento, todas aquelas coisas que dizem sobre os caras quando percebem que suas namoradas estão se afastando. Acontece que, às vezes, a paranoia é apenas reconhecimento de padrões. E o padrão estava prestes a ficar claro. Tudo explodiu numa quinta-feira à noite de maio. Estávamos em um restaurante italiano, o nosso lugar, onde tivemos nosso primeiro encontro oficial, onde eu havia ensaiado mentalmente meu pedido de casamento umas 100 vezes. Eu estava animado, contando para ela sobre um projeto no trabalho que poderia me render uma grande promoção, algo pelo qual eu estava me matando há meses para conseguir. Ela estava ouvindo pela metade, rolando que agora eu sei que era o chat do grupo, soltando risadinhas pelo nariz para algum comentário brilhante que alguém estava fazendo. Então, se essa apresentação correr bem na próxima semana, eu disse tentando chamar sua atenção, talvez eu vire desenvolvedor sênior até o fim do ano. Uhum, ela respondeu ainda digitando. Que ótimo, amor. Foi quando o celular dela vibrou com uma ligação, o nome de Zoe apareceu na tela e o rosto da Brooke mudou completamente, como se ela estivesse esperando aquela ligação a noite inteira. Preciso atender isso, disse ela, já se levantando. Ela saiu, e pela janela eu a vi andando de um lado para o outro, gesticulando com empolgação, fosse lá o que Zoe estivesse dizendo, era algo grande. Quando ela voltou, 5 minutos depois, estava praticamente tremendo de tanta empolgação. Ok, então, sabe como a Zoe tem planejado algo especial para a nossa reunião? Eu não sabia, mas balancei a cabeça. Bem, ela acabou de finalizar tudo. Reservou um fim de semana num resort incrível no Napa Valley. Não é demais? Ela reservou para a gente? Para mim, ela e o Chase. O trio principal. Igual aos velhos tempos. Igual aos velhos tempos. O trio principal. Eu não fazia parte dessa equação. E quanto a mim, perguntei. Ela parou, como se não tivesse considerado essa possibilidade. Ah, bem, é meio que uma coisa só dos amigos da faculdade, sabe como é, piadas internas, memórias compartilhadas, você provavelmente ficaria entediado, né? Entediado.
Num resort romântico à beira do lago com a minha própria noiva. Quando? No fim de semana que vem. A Zoe conseguiu um desconto incrível. Mas precisamos reservar agora ou vamos perder o lugar. O mesmo fim de semana que nós tínhamos falado sobre talvez dirigir até a região vinícola para nossa própria escapada. Então eu disse, mantendo o tom calmo, a Zoe planejou uma viagem de fim de semana para um resort romântico com você e o Chase, e de alguma forma esqueceu de incluir o seu noivo? Não é assim, disse Brooke, mas havia um tom surgindo na voz dela. O Chase é como um irmão para mim. Você sabe disso. Irmãos geralmente não levam as irmãs para resorts de casais no Napa Valley. Para! Não é um resort de casais. É só um lugar legal. E a Zoe vai estar lá também. A Zoe. Aquela que vem tentando recriar seus dias de glória na faculdade desde que voltou para cá. Isso tocou num nervo. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não estou confortável com você passando o fim de semana com outro cara, independentemente da história de vocês. As palavras ficaram suspensas no ar como fumaça. Era isso. A linha na areia. O limite que eu vim evitando estabelecer há meses. Você tá falando sério agora, Brooke disse alto bastante para que as mesas próximas começassem a olhar. Você vai ser esse cara? O namorado controlador que não confia na própria noiva? Estabelecer um limite não é ser controlador. Chama-se ter amor próprio. Isso se chama insegurança, ela rebateu. O Chase é meu amigo. Meu amigo mais antigo. Se você não consegue lidar com isso, talvez a gente tenha problemas maiores. O celular dela vibrou com uma mensagem. Ela deu uma olhada e eu vi a mandíbula se contrair. A Zoe quer saber se vai ter drama por causa disso. Ela disse que, se você for transformar isso numa grande coisa, talvez ela devesse me desconvidar. Perfeito. Agora eu era o vilão por não querer que minha noiva fosse passar um fim de semana romântico com outro homem. Diga a ela que o meu desconforto com a minha noiva indo pra Napa com um amigo homem não é drama, é um limite. Depois de algumas mensagens frenéticas, Brooke anunciou que a Zoe queria fazer uma chamada de vídeo para esclarecer as coisas. Antes que eu pudesse dizer não, lá estava a Zoe na tela, cheia de sorrisos falsos e energia condescendente. A conversa foi exatamente como você imagina. Zoe veio com aquele papo de o Chase é como família, me chamando de inseguro por ter um problema com isso. Eu tentei explicar que irmãos geralmente não reservam resorts românticos juntos, mas ela apenas riu, como se fosse a coisa mais ridícula que já tinha ouvido. O tempo todo, Brooke balançava a cabeça afirmando, como se a Zoe estivesse fazendo todo o sentido do mundo, em vez de defender o cara com quem ela supostamente iria se casar. O golpe final veio quando a Zoe disse que o Chase estava super animado para reencontrar a Brooke. E eles tinham tanta história para colocar em dia. Aposto que tinham mesmo. História para conversar, claro. Eu paguei a conta e saímos em silêncio. Durante todo o caminho de volta para casa, Brooke estava digitando furiosamente, recebendo mensagens motivacionais da Zoe sobre como eu estava sendo irracional. E aí, como vai ser? Ela perguntou assim que estacionamos na garagem. Você vai confiar em mim, ou vai ser o noivo ciumento que estraga tudo? Eu vou ser o cara que não finge que isso é normal, respondi. Se você quiser ir para Napa com o Chase, vá. Mas não espere que eu finja que está tudo bem. Ela bateu a porta do carro com tanta força que as janelas tremeram. Aquela noite, ela dormiu no sofá. E na manhã seguinte, eu acordei com o apartamento vazio e uma mala sumida. Ela já tinha ido embora. A bolsa de fim de semana havia desaparecido. A bagagem boa que compramos para a viagem à Europa no ano passado. A bolsa de academia também tinha sumido, o que era estranho, já que ela nunca malhava nas sextas-feiras. A menos, é claro, que estivesse planejando se exercitar com Chase, na academia chique de CrossFit perto de Napa Valley. Fiz meu café, me vesti para o trabalho, tentei me concentrar na minha apresentação, literalmente o dia mais importante da minha carreira até agora. 6 meses de pesquisa e desenvolvimento, uma possível promoção em jogo. Mas eu não conseguia parar de olhar para aquele espaço vazio no armário. Então meu celular vibrou com uma notificação do Instagram. Lá estava ela, óculos escuros, café do aeroporto, aquele sorriso enorme que eu não via direcionado a mim há semanas. Estava usando um daqueles novos conjuntos de treino, os caros, que eu vinha pagando, e parecia genuinamente feliz, pela primeira vez em meses. A legenda me acertou como um soco no estômago. Algumas pessoas chamam isso de fugir. Eu chamo de correr atrás da felicidade.
Sem desculpas. Viva a sua verdade. Às vezes, as pessoas mostram suas verdadeiras cores. Os comentários estavam jorrando. Isso aí, rainha. Viva sua melhor versão. Alguns homens simplesmente não aguentam uma mulher forte. Masculinidade tóxica é coisa do passado. E ali, no topo, estava Zoe, tão orgulhosa de você por escolher a si mesma. Amigas de verdade apoiam seu crescimento. Chase tinha curtido a postagem, é claro que tinha. Mas o pior foi ver nossos amigos em comum, pessoas que conheciam nós dois, aplaudindo ela por me humilhar publicamente. Foi aí que algo dentro de mim simplesmente quebrou. Todos aqueles meses inventando desculpas para o comportamento dela. Todas aquelas vezes em que me convenci de que estava sendo paranoico, quando meu instinto gritava alertas. Eu estive sozinho nesse relacionamento por meses. Planejando nosso futuro enquanto ela planejava a própria diversão. Enquanto eu pensava em casamento, casa e filhos, ela pensava nos dias de glória da faculdade e em qualquer fantasia que tivesse construído ao redor do Chase. Fui trabalhar no modo automático, e arrebentei na apresentação. Descobri que, quando você está movido por uma raiva justa, consegue realizar qualquer coisa. Meu chefe me chamou depois para dizer que foi um dos melhores trabalhos que eu já fiz. Mal sabia ele que, durante a sessão de perguntas e respostas, eu estava mentalmente planejando minha estratégia de separação. Naquela noite, liguei para o rei. Cara, ele disse antes que eu pudesse explicar, eu vi o post no Instagram. Que porra foi aquela? É, isso aconteceu. Por favor, me diz que você não vai simplesmente aceitar isso. Não vou. Mas também não vou fazer nenhuma burrada. Define burrada. Encher o celular dela de mensagens, fazer escândalo, postar algo passivo-agressivo. Ok, então qual é a opção não burra? Espera só. Não perdi tempo pensando. Já estava além da análise. Primeiro, atualizei meu status no Facebook de noivo para solteiro. Cliquei em salvar. Segundo, liguei para o local do casamento e cancelei tudo. Sim, perderíamos a maioria dos depósitos. Não, eu não me importei. Terceiro, redigi o aviso de despejo de 30 dias. Meu advogado tinha me enviado um modelo meses atrás, por precaução. A paranoia da mamãe se provou útil, afinal. Quarto, liguei para os pais da Brooke. Essa era a conversa que eu mais temia, mas precisava acontecer. Os pais dela eram católicos tradicionais. Daqueles que ainda acreditam em compromisso, respeito e manter a palavra. Eles estavam empolgados com o casamento. Já tinham comprado as roupas, reservado os voos. Expliquei tudo, a situação com o Chase, a viagem para Napa, a humilhação pública. Fui direto ao ponto, não falei mal da filha deles, apenas descrevi os fatos. O silêncio durou cerca de 30 segundos. Ela foi viajar com outro homem, depois de você ter pedido para não fazer isso, a voz dele estava tensa, controlando a raiva. Sim, senhor. E depois zombou de você publicamente por ter princípios? Sim, senhor. Outra pausa. Filho, eu lhe devo um pedido de desculpas. Nós a criamos melhor do que isso. Esse não é o comportamento de uma mulher pronta para o casamento. A mãe dela entrou na ligação depois disso, chorando, pedindo desculpas pelo comportamento da filha, perguntando se havia algo que pudessem fazer. Eu disse a verdade, algumas coisas não podem ser consertadas. Só se aprende com elas. Depois disso, desliguei o telefone e fui correr, a corrida mais longa da minha vida. Quando finalmente liguei o celular novamente naquela noite, parecia que uma pequena bomba nuclear tinha explodido nas minhas notificações. 60 chamadas perdidas. Mais de 300 mensagens de texto. Demais no Instagram. Mensagens no Facebook. Até mensagens no LinkedIn de pessoas que eu mal conhecia. As mensagens da Brooke eram uma verdadeira aula de manipulação emocional. Que diabos tem de errado com você? Muda isso agora, não tem mais graça. Eu tô em Napa, você não pode fazer isso comigo aqui. Atende essa porcaria de celular, tá todo mundo perguntando o que aconteceu. Você tá me envergonhando. A melhor mensagem veio da Zoe, a Brooke tá tendo um ataque de pânico. Seja lá qual for o joguinho que você tá jogando, não é nada fofo. Ela devia estar se divertindo, e você tá arruinando tudo com seu ciúme. Cresce. Um ataque de pânico. No resort romântico em meio às vinícolas. Enquanto ela supostamente deveria estar se divertindo inocentemente com seu amigo que irmão, Chase.
Eu tirei um print daquela mensagem para a posteridade, depois apaguei toda a conversa sem responder. No domingo à noite, enquanto eu preparava as refeições da semana e aproveitava o primeiro silêncio genuinamente tranquilo que tive em meses, meu celular vibrou com uma mensagem inesperada. Era da Zara, uma garota da academia. Havíamos trocado talvez uma dúzia de conversas ao longo do último ano, papo casual enquanto esperávamos pelos equipamentos, conversa fiada sobre rotinas. Ela era bonita, parecia inteligente, às vezes deixava algumas pistas e já tinha mencionado estar solteira, mas eu nunca levei adiante porque, bem, eu estava noivo. Ei, vi no Facebook que você está solteiro agora. Espero que esteja tudo bem. Se quiser tomar um café e conversar, ou só sair com alguém que não vá te bombardear de perguntas, me avisa, sem pressão nenhuma. Eu fiquei encarando aquela mensagem por uns 5 minutos. Foi muito gentil da sua parte, respondi. Você está livre na terça à noite? Com certeza. Tem um restaurante novo de sushi na Quinta Avenida que estou querendo experimentar. 7 horas tá bom pra você. Enquanto Brooke presumivelmente tentava salvar sua viagem de fim de semana e explicar por que seu noivo havia, de repente, explodido publicamente, eu estava marcando meu primeiro encontro em 4 anos. A terça-feira não podia chegar rápido o suficiente. Quando chegou, eu estava nervoso pra caramba. Tinha esquecido como fazer isso, como conversar com uma mulher fora da segurança de um relacionamento comprometido. Mas toda essa preocupação foi em vão. Zara apareceu parecendo lindamente natural, sem filtro de Instagram, sem exageros, apenas bonita de forma genuína, com jeans e um suéter que realmente lhe caía bem. Conversamos por 3 horas seguidas sobre trabalho, livros, viagens e um monte de assuntos aleatórios que nos fizeram rir. Ela fazia perguntas e realmente escutava as respostas. Quando eu contava histórias, ela respondia com as dela, ao invés de virar tudo imediatamente para falar sobre si mesma. Ela não olhou o celular nem uma vez. Nem uma vez em 3 horas. Eu tinha esquecido como era se sentir ouvido em uma conversa. Então ela disse durante a sobremesa, você vai me contar o que aconteceu ou devo presumir que você finalmente surtou e enterrou alguém no quintal? Eu ri. Nada tão dramático. Só percebi que estava num relacionamento com alguém que, na verdade, não queria estar num relacionamento comigo. Ah, ela disse, assentindo como quem entende. A velha história do eu te amo, mas não estou mais apaixonada por você. Mas para eu te amo, mas amo mais a atenção de outros caras. Ponto. Ela fez uma careta. Ai. Isso é pior. É, bom, vivendo e aprendendo, né? Perda dela, ela disse simplesmente, e, de alguma forma, soou como se ela realmente acreditasse nisso. Por volta das 9 da noite, meu celular começou a tocar com chamadas da Brooke. Eu olhei, recusei e coloquei o telefone virado para baixo. Está tudo bem? Perguntou Zara. Sim, está tudo perfeito. Ela sorriu. Fico feliz por você. Acabamos indo para um diner que funciona 24 horas, dividindo um pedaço de bolo de chocolate e conversando até a meia-noite. Quando caminhamos até os carros, ela disse, eu adorei a noite de hoje. Espero que possamos repetir isso em breve. Com certeza, respondi, e quis dizer cada palavra. Quando estacionei na garagem de casa, o carro da Brooke estava lá. Ela estava sentada nos degraus da varanda, em modo completo de colapso, cara borrada de rímel, cabelo desgrenhado, ainda usando aquelas roupas de academia caras, agora todas amarrotadas. Você não falou comigo há 4 dias, ela disse assim que saí do carro. Você foi para Napa com o Chase depois que eu deixei claro que não estava confortável com isso, respondi, passando por ela para destrancar a porta. E você não voltou porque sentiu minha falta, voltou porque eu te envergonhei. Ela me seguiu para dentro, mudando de tática em tempo real, de vítima para furiosa, onde eu estive naquela noite, com quem, aquele interrogatório clássico que se esperaria de alguém que acabou de passar o fim de semana com outro cara. Não importa. Nós não estamos mais juntos. Foi aí que a realidade bateu nela. Começou aquele discurso do tipo, mas a gente mora junto, temos uma vida juntos, mas eu cortei tudo tirando o aviso formal de despejo. Aqui. Você tem 30 dias para encontrar outro lugar. Que porra é essa? Você tá brincando, né? Não pode simplesmente me expulsar. Então veio a bomba de verdade, eu pedi o anel de volta. $8.000 não são troco de pinga, e eu não ia deixar ela ficar com aquilo como troféu de término. Ela passou por todas as fases, descrença, raiva, choro.
Finalmente, arrancou o anel do dedo e jogou na minha cara, chamando de barato, apesar de ter passado 6 meses no Instagram chamando de anel dos sonhos. Foi quando ela perdeu o controle de vez. Se jogou no sofá, soluçando como se alguém tivesse morrido, hiperventilando entre gritos sobre como eu estava arruinando a vida dela. Isso não está acontecendo, ela repetia. Isso não é real, você não pode fazer isso comigo. Posso. E estou fazendo. Liguei para o rei enquanto ela ainda estava no colapso. Irmão. Quer dar uma passada aqui por uns dias? Ele apareceu 1 hora depois com uma mochila e um sorrisinho safado. Isso vai ser divertido, disse, dando uma olhada na Brooke ainda soluçando no sofá. E foi divertido. Rei tinha um dom para ser petulante da forma mais hilária possível. Ele usava a cafeteira às 6 da manhã, moendo os grãos com barulho. Assistia filmes de ação com o volume um pouco alto demais. Cozinhava refeições elaboradas que cheiravam maravilhosamente, e não oferecia nada a ela. Oh, foi mal, Brooke, dizia com uma falsa preocupação. Só fiz comida para quem realmente mora aqui. A melhor parte era como o rei atendia ligações na sala, falando alto sobre sua vida amorosa. Mano, arruma uma mulher que respeite seus limites. Essas minas tóxicas que gostam de joguinhos? Perda total de tempo. A vida é curta demais para lidar com louca. Brooke andava pela casa batendo portas, mas Rei só sorria e continuava falando. A verdadeira diversão veio no dia seguinte, quando Zoe apareceu. Eu estava no meu escritório quando ouvi a campainha. Rei atendeu. Ah, você deve ser a Zoe, ouvi ele dizer com o tom mais sarcástico do mundo. A própria mestra das marionetes. Como é? Nada. O Tom tá no escritório, ali no fim do corredor. Zoe entrou marchando no meu escritório como se fosse dona do lugar, cheia de falsa confiança e atitude. Precisamos conversar, anunciou. Não, não precisamos. Isso tudo é ridículo. Você está sendo completamente irracional. Eu levantei os olhos do notebook. Desculpa, quem é você para ter opinião sobre o meu relacionamento? Eu sou a melhor amiga da Brooke. E o que você está fazendo com ela é cruel. O que eu estou fazendo é ter amor próprio. Experimente algum dia. Ela se sentou na cadeira em frente à minha mesa como se estivesse se preparando para uma negociação. Olha, Tom, eu entendo que você esteja chateado com o lance de Napa, mas você está exagerando. Foi inocente. Claro que foi. Ela tentou blefar por mais alguns minutos. Quando percebeu que eu não ia ceder, mudou de tática. Tá bom, mas você não pode expulsar a Brooke. Ela tem direitos. Ela tem 30 dias. É o que a lei exige. Esse é o lar dela. Esse é o meu apartamento, no qual eu, gentilmente, permiti que ela morasse. Esse arranjo está chegando ao fim. Você tá sendo um babaca vingativo. Foi quando o rei apareceu na porta. E aí, Zoe? Acho que tá na hora de você ir embora. Ainda não terminei de falar. Ah, terminou sim. Rei entrou na sala. E mesmo não sendo um cara grande, tem uma energia que faz qualquer um recuar. Você orquestrou toda essa palhaçada, fez sua amiga humilhar meu irmão publicamente e agora quer entrar na casa dele e impor condições? Não, senhora. Você não pode me expulsar. Quer apostar? Rei pegou a bolsa dela e entregou na mão. A porta é ali. Use. Não pense que isso acabou, ela disse, tentando manter um pingo de dignidade enquanto Rei a acompanhava até a saída. Acabou sim, eu gritei atrás dela. E diga a Brooke que a manipuladora de estimação dela não é mais bem-vinda aqui. Na manhã seguinte, acordei com meu celular vibrando sem parar. Brooke tinha passado a noite inteira escrevendo sua versão de vingança e espalhando por todos os cantos, Instagram, Facebook, TikTok, provavelmente até LinkedIn. A postagem era uma obra-prima de manipulação. Depois de 4 anos juntos, meu noivo decidiu terminar nosso relacionamento através de uma mudança de status no Facebook enquanto eu visitava amigos. Depois, ele me entregou papéis de despejo, como se eu fosse alguma colega de quarto aleatória e não a mulher que construiu uma vida com ele. Acho que desviei de uma bala, mas ainda assim dói ver alguém que você ama se tornar alguém que você não reconhece. Masculinidade tóxica. Parceiros manipuladores. Os comentários eram exatamente o que você imaginaria, amigas dela defendendo, desconhecidos oferecendo apoio, minha reputação sendo destruída por pessoas que nunca tinham me conhecido.
Mas enquanto Brooke fazia o papel de vítima nas redes sociais, eu estava documentando tudo: capturas de tela das postagens, cópias das nossas conversas, fotos do apartamento. Meu advogado já tinha me alertado para esperar retaliações. Nas 2 semanas seguintes, Brooke lançou uma campanha digna de operativos políticos. Acidentalmente quebrou coisas: minha caneca de café, uma moldura, o liquidificador bom. Coisas pequenas que podiam ser explicadas como estresse ou distração. Levava amigos para casa a qualquer hora, dizendo que precisava de apoio nesse momento difícil. Eles faziam barulho até 2 da manhã, deixavam bagunça, basicamente tornando minha vida um inferno. Mas a verdadeira escalada veio quando ela descobriu sobre a Zara. Eu estava saindo com ela com regularidade, nada sério ainda, só jantares casuais e cafés enquanto eu organizava minha vida. Ela era paciente, compreensiva e incrivelmente normal, depois de meses de caos emocional vindo da Brooke. De alguma forma, Brooke descobriu. Quinta à noite, cheguei em casa e a encontrei sentada na sala com uma garrafa e uma expressão psicótica. Então, ela disse sem rodeios, você já tá transando com outra? Eu estou saindo com alguém, sim. Namorando. Ela riu, mas soou como um latido. Há quanto tempo? Como isso é da sua conta? Há quanto tempo você tá me traindo? Eu não traí ninguém. A gente terminou. Eu tô solteiro. Posso ver quem eu quiser. Foi quando ela perdeu o controle de vez. Ela jogou o copo primeiro, errou por centímetros e o vidro estourou contra a parede. Depois pegou o controle remoto e arremessou na minha cabeça. Seu desgraçado! Gritou. Você planejou tudo isso? Já tinha ela na fila. Eu respondi, desviando de um porta-copos voador, eu planejei não deixar você me atropelar nunca mais. Ela não é nada. Brooke andava de um lado pro outro agora, procurando mais munição. Uma vadia de academia que nem te conhece de verdade. Ela sabe como respeitar limites. Só isso já coloca ela à sua frente. Foi então que Brooke pegou o controle da TV e arremessou contra a minha televisão de 65 polegadas. O controle bateu bem no meio. E a tela se estilhaçou como uma teia de aranha antes de apagar completamente. Minha TV, aquela pela qual eu economizei durante meses. Algo dentro de mim se quebrou. Chega! Peguei o celular e comecei a discar. Pega suas coisas e sai daqui. Agora. O quê? Empacota o que puder carregar e vá embora hoje à noite. Você não pode me expulsar. Eu tenho direitos. Você acabou de destruir minha propriedade. Eu vou chamar a polícia. Ela me encarou, provavelmente tentando descobrir se eu estava blefando. Eu não estava. Espera, disse ela, o pânico começando a surgir na voz. Espera, me desculpa. Eu pago pela TV. Tarde demais. Hey, ajuda ela a arrumar as coisas. Tira ela daqui. Hey deu um passo à frente. Vamos lá, Brooke. Vamos pegar suas coisas. Eu não vou a lugar nenhum. Ela tentou passar por Hey, mas ele segurou os pulsos dela. Vai sim, disse Hey com firmeza. A parte da conversa adulta dessa noite acabou. Ela resistiu por alguns segundos e então começou a chorar, choro real de pânico. Por favor, soluçava. Eu não tenho pra onde ir. Cala a porra da boca. Você destruiu minha TV. Rei ajudou ela a arrumar 2 malas, enquanto ela alternava entre chorar e ameaçar chamar o advogado. Eu documentei tudo com meu celular, a TV quebrada, as ameaças dela, a recusa em sair voluntariamente. Você está cometendo um erro, ela disse enquanto o rei a acompanhava com as malas até a porta. Você vai se arrepender disso. Aquela vadia nunca vai ser melhor do que eu. Ninguém vai te amar como eu te amei. Claro. E naquela noite, eu dormi em paz. Na semana seguinte, Brooke começou a inundar as redes sociais com fotos dela e Chase, com legendas do tipo conheça quem está com você de verdade e às vezes, você perde algo para conseguir algo melhor. Zoe, claro, estava exaltando tudo nos comentários com arrasou, rainha, e estou orgulhosa de você, essas baboseiras. Eu só bloqueei todos. Tinha coisas mais importantes para focar. Mas o universo ainda não tinha terminado de entregar justiça. Numa tarde, meu celular tocou, número desconhecido. Voz feminina, profissional, mais tensa. É o Tom. Sim. Aqui é a Chloe, da Smiths Associates. Acho que precisamos conversar sobre a Zoe Morrison.
Smith's Associates. A empresa da Zoe. E Chloe era a supervisora dela. Nos encontramos naquela tarde. Chloe era direta e afiada. Vou ser breve, ela disse. A Zoe tem usado recursos da empresa para viagens pessoais. Reservas de hotel com conta corporativa. Cartão da empresa para despesas não relacionadas ao trabalho. A viagem para Napa, entre outras. Ela alegou que eram retiros corporativos. Atividades de integração de equipe. Mas quando investigamos, Chloe deslizou uma pasta sobre a mesa. Os únicos funcionários participando desses retiros corporativos eram ela e dois amigos externos. A pasta continha recibos, trocas de e-mails, capturas de tela do grupo onde Zoe coordenava tudo. Estava tudo ali, as mentiras sobre propósito profissional, o uso pessoal dos fundos da empresa, o total desrespeito às políticas internas. Como vocês descobriram isso? Chloe sorriu de forma sombria. Dica anônima. Alguém nos enviou informações detalhadas sobre as atividades dela, incluindo datas, gastos e evidências de que nada tinha relação com o trabalho. Também nos informaram que você poderia ter informações relevantes. Eu tinha uma boa ideia de quem poderia ter enviado aquela dica. Ray trabalhava com finanças e tinha conexões por toda a parte. Ele andava misteriosamente satisfeito sempre que eu mencionava Zoe. E agora? Zoe está sendo demitida por fraude e uso indevido de recursos corporativos. Também estamos entrando com ação legal para recuperar os valores desviados. Mas espere, o karma estava só começando. O próximo golpe da justiça cósmica veio de uma fonte inesperada, o próprio Chase. De acordo com amigos em comum, que agora estavam muito dispostos a fofocar, o que aconteceu em Napa não saiu como o Brooke esperava. Chase levou uma convidada surpresa ao resort, a namorada dele, Christina, com quem ele estava há 3 meses. O reencontro romântico que Zoe orquestrou virou um fim de semana constrangedor, com Brooke como vela enquanto Chase dava atenção à sua verdadeira namorada. A fantasia da faculdade que Brooke tinha criado colidiu com a realidade, e a realidade venceu com folga. Mas o melhor ainda estava por vir. Lembra daquele grupo no chat onde eles planejavam tudo pelas minhas costas e faziam piadas sobre minha reação? Christina também havia sido adicionada ao grupo. E Christina, sendo uma pessoa normal com noção de limites, fez print de tudo e mandou para a ex-namorada do Chase, Kate, que andava se perguntando por que Chase tinha se afastado de repente. Kate trabalhava na mesma empresa de RP que Brooke. E ela tinha opiniões fortes sobre mulheres que se envolviam nos relacionamentos dos outros. Na segunda-feira de manhã, Brooke chegou ao escritório e encontrou o RH esperando por ela. Alguém havia enviado provas de que ela estava tendo comunicações inapropriadas com clientes e parceiros de negócio. Chase trabalhava em uma das empresas clientes da firma. E estava usando horário de expediente para coordenar assuntos pessoais. A empresa não via com bons olhos funcionários cujo drama pessoal interferia em relações com clientes. Ray me contou os detalhes enquanto tomávamos umas na sexta-noite. Então deixa eu ver se entendi, eu disse. Zoe foi demitida por fraude, Chase levou um pé da namorada e Brooke foi suspensa do trabalho. Brooke não foi apenas suspensa, disse Ray com um sorriso satisfeito. Ela foi demitida. Sério? O supervisor dela já estava procurando o motivo. Problemas de atitude, prazos perdidos, o drama do relacionamento foi só a desculpa que precisavam. Como você sabe disso? Um amigo meu trabalha no RH deles. Foi um desastre completo. Brooke tentou alegar discriminação, mas quando mostraram as capturas de tela das mensagens dela mesma, Ray balançou a cabeça. Ela saiu chorando. Enquanto isso, minha vida estava melhor do que em anos. A promoção veio, com um bom aumento. Zara e eu estávamos levando tudo com calma, mas de forma estável. Ela era tudo que a Brooke não era, honesta, solidária, respeitosa com os limites, genuinamente interessada em construir algo real, em vez de correr atrás de drama como forma de entretenimento. O apartamento voltou a ser um lugar de paz. Consertei os estragos, atualizei a segurança e transformei o espaço em algo que finalmente parecia um lar, e não uma zona de guerra. Então, o universo ainda tinha um último ato de justiça poética reservado. Exatamente 3 meses após a mudança de status no Facebook que iniciou tudo, recebi uma mensagem da Brooke. Podemos conversar, por favor? Eu sei que estraguei tudo. Sinto sua falta. Sinto falta de nós. Mostrei a mensagem pro rei. Vai responder? Ele perguntou. Sim, mas não do jeito que ela está esperando.
Qual é o plano? Dei um sorriso. Deixa que eu te conto. Respondi a Brooke. Mel's Diner, na Quinta Avenida. Amanhã, às 7 da noite. Você tem 30 minutos. Na noite seguinte, cheguei 15 minutos mais cedo e peguei uma mesa nos fundos. Ray chegou 10 minutos depois, sentou-se do outro lado do salão com o celular pronto para documentar tudo. Brooke entrou exatamente às 7, parecendo que tinha passado horas se arrumando, cabelo impecável, maquiagem perfeita, usando aquele vestido que eu costumava adorar. Estava jogando todas as cartas para tentar uma última manipulação. Sentou-se no banco à minha frente, mãos tremendo levemente, como se estivesse se preparando para esse momento há semanas. Obrigada por aceitar me encontrar, disse com aquela voz baixa e vulnerável que, antigamente, me fazia derreter. Durante 20 minutos, ela executou o manual completo da manipulação, pediu desculpas, falou sobre terapia, sobre crescimento pessoal, que Chase tinha sido apenas uma tentativa covarde de fugir do compromisso, tudo. Chegou a segurar minha mão enquanto explicava como tinha amadurecido e percebido que eu era o que ela realmente queria. A coisa com Chase tinha sido um desastre. Aparentemente, a namorada verdadeira dele descobriu tudo e percebeu que ele estava mentindo para ambas. Soa familiar? O karma é uma coisa linda. Eu sei que não mereço outra chance, disse ela, com lágrimas perfeitamente cronometradas, mas o que a gente tinha era real. Você tem razão, disse eu em voz baixa. O rosto dela se iluminou de esperança. Sério? Me levantei, tirei a carteira do bolso e deixei uma nota de $10 sobre a mesa. Obrigado pelo espetáculo, falei. Mas a resposta é não. Eu não vou te aceitar de volta. Nem agora, nem nunca. Nem se você fosse a última mulher da Terra. Foi aí que ela surtou de vez. Vai se ferrar, gritou, levantando-se tão rápido que derrubou o copo d'água. Você acha que é tão perfeito assim? Você não é nada. Você é entediante, previsível, e nunca vai encontrar alguém melhor do que eu. O dinheiro inteiro ficou em silêncio. Todos olhando. Eu te dei os melhores anos da minha vida, ela continuou, com a voz falhando, e você jogou tudo fora por causa de um erro, um fim de semana. Senhora, disse o gerente, aproximando-se da mesa. Preciso que abaixe a voz ou se retire. Isso é entre eu e ele. Não mais. A senhora está incomodando os outros clientes. Hora de ir. Você não pode me expulsar. Segurança. O gerente chamou 2 caras do tamanho de jogadores de futebol americano. Eles começaram a se aproximar. Tá bom. Tá bom. Brooke pegou a bolsa e foi marchando em direção à saída, mas se virou uma última vez. Você vai se arrepender disso quando estiver velho e sozinho. Vai lembrar do que perdeu. Claro, Pocahontas. Ela me mostrou o dedo do meio e saiu furiosa, com metade do restaurante observando em choque. Eu sentei de novo com calma, terminei meu café, deixei uma boa gorjeta para a garçonete que teve que presenciar aquele espetáculo. Ray se aproximou, sorrindo como o gato de Cheshire. Cara, ele disse, levantando o celular. Gravei tudo. Os caras vão pirar com isso. Fomos até o estacionamento, onde dava para ver Brooke sentada no carro, chorando, provavelmente tentando bolar um jeito de virar a vítima mais uma vez. Enquanto eu caminhava até meu carro, senti algo que não experimentava havia meses, paz completa. A mulher que me fez questionar minha própria sanidade finalmente estava enfrentando as consequências das escolhas que fez. Pelo que eu vi, o grupo de amigas dela implodiu depois de todo o drama. Zoe sumiu, culpando a Brooke por tudo. Chase desapareceu. E Brooke? Bem, Brooke está falida. E eu? Eu estou ótimo. Às vezes, os caras bons realmente vencem.